Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender linguagem C, este vídeo é para você! E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações, assim você fica sabendo das novidades. Clique em gostei, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com seus amigos este vídeo. Olá pessoal, vamos a mais um exercício de linguagem C. Bom, neste exercício é pedido para criar um programa que receba um número inteiro e uma função que retorne 1 se o número digitado for positivo ou retorne 0 caso o número digitado seja negativo. Ok, a entrada de dados será feita aqui na função principal mesmo. É importante lembrar que a pessoa pode entrar com 0 também. E o 0 ele não é um número nem positivo nem negativo, né? Vamos considerar que o 0 é um número neutro. Então eu vou pedir para ele digitar um número inteiro diferente de 0. Então negativo é menor que 0, positivo maior que 0. 0 não é nem positivo nem negativo, é neutro. Vou receber aqui o valor, mas para isso primeiro preciso criar a variável. Então vamos criar uma variável aqui chamada número, né, que vai receber o número inteiro. E eu vou precisar depois de uma variável para avaliar o retorno da função. Então vou chamar essa variável de retorno. Agora aqui eu recebo o valor inteiro, portanto vou usar uma porcentagem d e a variável a ser recebida é a variável número. Agora que eu recebi o número, preciso verificar se ele é positivo ou negativo. Então é nessa hora que eu vou criar a função. Então vou declarar o protótipo aqui. Ele está pedindo que a função retorne 1 se for positivo ou 0 se for negativo. Portanto, essa função estará retornando uma variável do tipo int. Então aqui é int. O nome da função vou chamar aqui de verificar número. Eu preciso passar um valor para essa função. O valor a ser passado será o valor da variável número. Como o número é inteiro, aqui no meu protótipo vai um int. E vou chamar o número de n aqui dentro do protótipo. Protótipo feito, vamos à criação do corpo da função. Então aqui vai a função propriamente dita. Lembrando aqui que o cabeçalho da função é igual ao protótipo, porém sem o ponto e vírgula, né, porque a função ela continua aqui dentro do corpo das chaves. Bom, e agora aqui dentro da função a gente vai avaliar se o número é positivo ou negativo, né? Se for positivo retorna 1, caso contrário retorna 0. Então eu vou declarar uma variável chamada r que vai receber 1 ou 0 conforme o retorno que a gente for fazer. Aqui dentro vamos ver o valor do número que foi passado, né? Que é o n. Então se n for maior do que 0 é porque o valor é positivo. Se o valor é positivo, o retorno vai receber 1. Né? O retorno vai ser representado aqui pela variável r. Caso contrário, então else r recebe 0. E aqui em seguida eu vou retornar r. Então dou um return com o valor de r. Certo? Se for positivo, retorna 1. Se for negativo, retorna 0. Voltamos aqui à função principal, onde eu recebi número, mas para que esta função execute, eu preciso fazer a chamada da função. Essa função vai fazer a verificação e vai retornar um valor para a minha variável, que eu chamei aqui de retorno. Então eu coloco retorno igual à chamada da função. A chamada é feita usando o nome da função e passando o parâmetro que é necessário para ela. O parâmetro será passado aqui com o nome da variável que está na main. Então, o que eu passo aqui para a função é número, que foi o valor que eu recebi, está aqui em número. Em seguida, é copiado o valor de número e ele entra aqui como parâmetro. Aí é feita toda a avaliação aqui, certo? Se n é maior que 0, o retorno é 1. Caso contrário, o retorno é 0. E retorna a minha variável de retorno, que é r.
Então o valor será retornado para cá e atribuído aqui na variável de retorno. Então aqui eu já tenho a resposta 0 ou 1. Conforme a minha resposta, eu faço um if aqui. Se o retorno for igual a 1, é porque é positivo. Então eu digo que o número é positivo. Então vai aparecer aqui um número tal é positivo. Caso contrário, else, eu retorno que o número é negativo. Certo? Se o retorno for 1, o número tal, né, que é dado pela variável número, é positivo. Caso contrário, o número que vai aparecer aqui nesta posição é negativo. Vamos comentar e depois fazer o teste. Certo? Então, executando aqui. Opa, deu um errinho. O nome da função está errado aqui, né? Verificar número. Agora sim, está escrito corretamente. Vamos compilar. Aí pronto, rodou. Digite um número inteiro diferente de zero. Por exemplo, menos 2. Menos 2 é negativo. Beleza. Vamos tentar agora com um número positivo. Por exemplo, 1. 1 é positivo. Certo? Então está funcionando aí para positivo e negativo. O problema agora é que eu estou pedindo para digitar um número inteiro diferente de zero. Porém, vamos supor que o usuário insista em digitar 0. Se ele digitar 0, na hora que eu chamo a função, ele vai verificar, né? Vai ficar 0 é maior que 0? Falso. Então vai vir para o else e vai retornar 0. Então, ao retornar 0, vai me dizer que o número é negativo. Vamos tentar colocar aqui na prática. Então, 0. 0 não é nem positivo nem negativo, então ele não deveria nem admitir esse número aí. Mas como não tem validação, ele vai passar, vai cair lá dentro da função e vai retornar que é negativo. Certo? Que quando eu passo o valor para cá, ele vai testar, né? N é maior que 0? Não, N é igual a 0. Portanto, ele vai vir para o else e vai dar um retorno aqui de 0. Ao dar o retorno como 0, ele vai testar se é 1, não é, e vai vir para cá e vai dizer que é negativo. E como o número é 0, aparece dessa forma aqui. O número 0 é negativo, porém não é. Então, eu vou aqui fazer uma pequena validação para não deixar prosseguir com o número 0. Tá? Então, posso fazer aqui um do aqui dentro, né, do programa principal mesmo. E aí vamos colocar isto aqui dentro. Então eu vou fazer assim: enquanto a minha variável número, que foi recebida aqui anteriormente, for igual a 0, ele vai retornar. Então, enquanto o número recebido for 0, ele retorna aqui para cima e pede para digitar de novo um número inteiro diferente de 0. Vou fazer um teste aqui, compilando. Eu entro com 0, ele pede novamente. Entro com 0, pede novamente. Entro com 0, ele vai voltar. Entro com qualquer outro valor, por exemplo, 18, ele passa. Certo? Passou aqui com positivo, deu certo. Também vai dar certo com negativo. Vamos fazer apenas um teste, por exemplo, menos 3. O número menos 3 é negativo. Certo? Então aqui a gente faz esse filtro para não deixar passar o valor 0, que do modo como a função está construída aqui, ele retornaria o 0 como negativo. Certo? Então, fazendo essa validação aqui, não tem como a pessoa entrar com o número 0 e disparar a função. Ele vai ficar preso aqui no looping. Certo? Então, dessa forma, está validado antes de chamar a função. Ok? Então, esse foi o nosso exercício de hoje. Até mais, até a próxima aula.